Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a farmacêutica Andréia Soares e estou aqui hoje com mais um vídeo para vocês. Hoje iremos falar da farmacoterapia na hipertensão. Vamos começar falando que existem várias classes de medicamentos antihipertensivos. Então, se a pessoa tem apenas uma pressão alta, a gente prioriza o uso de um desses medicamentos ou, se necessário, dois medicamentos, cada um de uma classe e de ação terapêutica diferente. Existe, grupos farmacológicos de antihipertensivos que vai reduzir não só a pressão arterial do paciente, mas também mortalidade entre esses pacientes. Sobretudo em decorrência de doenças cardiovasculares. Então, eu vou citar aqui alguns medicamentos antihipertensivos. Nós temos os inibidores da enzima conversora de angiotensina, mais conhecido pela sigla do IECA. Cite aí qual medicamento dessa classe. Um exemplo, o captopril. O captopril faz parte dessa classe de medicamento. Nós temos também os antagonistas de receptores de angiotensina 2 do subtipo AT1. A gente conhece pela sigla o ARA, né? E um exemplo de medicamento dessa classe terapêutica é o losartana. Temos losartana de 50 mg e o de 25 mg. Também vamos ter os bloqueadores do canal de cálcio. E o medicamento que pertence a essa classe, um exemplo dele é o amlodipino de 25 mg, de 5 mg, tá? Temos também os diuréticos tiazídicos. E um exemplo de medicamentos dessa classe terapêutica é a hidrocortiazida, o clorana, tá? Então, a gente tem essa vasta de medicamentos antihipertensivos. Quando diagnosticado, o paciente ele deve iniciar o tratamento com um ou mais dessas classes terapêuticas e aí vai de acordo com o grau da sua hipertensão. Então, o médico vai avaliar e ver a necessidade de você estar usando um só medicamento ou dois medicamentos. Entretanto, a associação do IECA e ARA não é racional, por não possuir vantagens terapêuticas e expor o paciente a mais riscos de efeitos adversos, que está relacionado ao sistema renina, angiotensina aldosterona. E falando aí dos inibidores da enzima conversora de angiotensina e antagonista dos receptores de angiotensina 2 do subtipo AT1, que é o ARA, né? Então, a gente vai falar aqui da associação do IECA com o ARA. Essas duas classes terapêuticas, elas vão atuar lá no SRAA, que tem um importante papel no equilíbrio hemodinâmico, especificamente a angiotensina 2. Ao atuar como antagonistas de receptores de angiotensina, sobretudo do subtipo AT1, em diferentes tecidos corpóreos, tá? Então, é aí que o IECA e o ARA vão atuar. Então, eles vão atuar lá e vai causar vasoconstrição, aumento da frequência e a força da contração cardíaca, reter sódio e água pelos rins. Então, os rins vai lá, vai reter o sódio e vai reter água e aumentar a liberação da epinefrina, que é mais conhecida como adrenalina. Então, esse ECA, ele vai atuar contra os efeitos do SRAA, inibir a enzima conversora de angiotensina, que vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2, tá? Então, o uso do IECA,
um exemplo do captopril com losartana, reduz mortalidade cardiovascular. Então, vai reduzir aí doenças cardiovasculares entre esses pacientes que apresentam uma hipertensão arterial. E além de tudo, também vai retardar o declínio da função renal. Então, veja só a importância, né? Então, os IECAs em específico, eles vão apresentar como efeito adverso característico. Então, se você está tomando um captopril e você apresentar tosse, esse é um efeito adverso característico desses IECAs, né? Por que acontece isso? Porque há uma decorrente acúmulo da bradicimina do tecido pulmonar e é ela que causa essa tosse. Ela então seria inativada pela ECA ou cininase 2. Também em decorrência aí desse tipo, alguns pacientes podem apresentar também o angioedema grave em decorrência ao uso desses IECAs. Então, se o paciente apresentou essas duas reações adversas, não assuste, é o efeito adverso característico aí desses IECAs, tá? E também são outros efeitos adversos que podem ocorrer em decorrência do uso desse ECA ou do ARA. Então, um exemplo de ECA é o captopril e do ARA é o losartana, tá? Então, pode causar uma hipotensão, uma hipercalemia e uma disfunção renal, que vai ser o aumento da creatina sérica ou lesão renal aguda, tá? E vamos falar aqui um pouquinho dos principais IECA e ARAs utilizados, tá? Então, o IECA mais utilizados hoje em dia é o captopril ou enalapril. Muitas pessoas iniciam tomando de 12,5, depois passa a tomar o de 50, o de 100, né? Um exemplo do ARA, né? O exemplo do medicamento da classe do ARA é o losartana e o valsartana. Esses são os mais utilizados. Inicialmente, você inicia tomando 50 miligramas, depois o médico vai avaliar e se caso precisar aumentar a dose, temos o de 100 miligramas também, tá? Então, é isso aí. O vídeo, se eu começar a comentar muita coisa aqui, o vídeo vai ficar muito longo, muito cansativo. Então, aguardo vocês no próximo vídeo para a gente dar continuidade falando dessa classe terapêutica dos antihipertensivos. Se você gostou aí do assunto, deixa aí o seu joinha, pode deixar aí o seu comentário, pode deixar aí a sua perguntinha. Até o próximo vídeo, aguardo vocês.